Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Peter Farquhar, que aconteceu no ano de 2015 na Inglaterra. E pessoal, esse é um daqueles casos que faz com que a gente fique esperto com o tipo de pessoa que nós deixamos entrar em nossas vidas. É claro que a maioria dos casos que eu trago aqui são um alerta, mas esse caso em específico que eu vou narrar hoje aqui para vocês, ele é um tanto diferente do que a maioria dos casos que eu costumo trazer aqui. E faz com que a gente fique mais atento ainda com o mal que está ao nosso redor. Bom, fiquem comigo aqui até o final que vocês vão entender do que eu estou falando. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Peter Anthony Scott Farquhar nasceu em 3 de janeiro de 1946 em Edimburgo, uma cidade com pouco mais de 480 mil habitantes, localizada na Escócia e também capital do país. Eu não encontrei informações a respeito dos pais de Peter. A única coisa que eu encontrei é que o pai dele era médico e a mãe uma dona de casa. De acordo com fontes, Peter teve uma boa infância. Seus pais eram boas pessoas e a família era bem estabelecida financeiramente. Em sua juventude, ele estudou na Latimer Upper School, um excelente colégio com um sistema rigoroso de seleção de alunos, localizado em Londres, capital da Inglaterra. Após terminar o ensino médio, Peter ingressou na Churchill College, uma faculdade em Cambridge, também na Inglaterra. E foi na Churchill College que Peter obteve o seu diploma de primeira classe em letras. Nos anos posteriores, Peter dedicou grande parte de sua vida como professor de inglês e literatura, 34 anos para ser mais exato. Segundo alunos e colegas de trabalho, Peter era um excelente profissional, que inclusive chegou a ganhar diversos prêmios relacionados à sua área de atuação. Ele também era escritor e havia lançado um livro no ano de 2010. Pouco tempo depois de ter se aposentado como professor em uma escola convencional, Peter passou a lecionar literatura para alguns alunos do programa de doutorado da Universidade de Buckingham. Enquanto lecionava na Universidade de Buckingham, Peter conheceu um rapaz chamado Benjamin Field, mais conhecido como Ben. Ben era um dos alunos de Peter. E com o passar do tempo, ele começou a nutrir uma grande admiração pelo professor. Segundo fontes, Peter era aquele tipo de professor que, ao mesmo tempo, era amigo dos seus alunos, e ao longo de sua carreira, ele fez amizade com quase todos para quem deu aula. Michael Crick, um renomado jornalista inglês e ex-aluno de Peter, disse durante uma entrevista que Peter tinha uma grande capacidade de compreender os seus alunos e que alguns, além de o verem como um grande amigo, também o viam como um segundo pai. Mas a relação de Peter e Ben foi ainda mais longe, e os dois passaram a se relacionar. Na época, Peter tinha 67 anos e Ben 25. Ben era formado em letras e fazia doutorado em literatura. Ele era proveniente de uma família bem religiosa e trabalhava há 6 anos como diretor em uma igreja evangélica. O pai dele, inclusive, era pastor nessa mesma igreja. Peter também era bem religioso. Ele até cogitou a possibilidade de um dia se tornar pregador na igreja paroquial de Stowe, igreja essa que ele frequentou por mais de 20 anos. No entanto, Peter sofria com um conflito interno pelo fato de ser gay. Em sua cabeça, isso era errado e ia contra os princípios da igreja. Ele também era uma pessoa solitária. Apesar de ter uma certa facilidade para fazer amizades, ele se sentia muito sozinho. Mas tudo isso mudou quando ele conheceu Ben. Ele sentiu que ele poderia ser ele mesmo, sem nenhum medo. Peter, pela primeira vez, se viu seguro ao lado de alguém e acreditou que ele poderia ser feliz. Mas ele estava enganado. Os dois costumavam jantar um na casa do outro e a frequentar parques juntos. É dito que Peter não era muito de consumir bebidas alcoólicas, mas depois que começou a se relacionar com Ben, ele passou a beber com mais frequência. Ben foi aos poucos conquistando Peter e ganhando a sua confiança, e quando Peter estava prestes a completar 68 anos, Ben o pediu em casamento. Obviamente, isso deixou Peter muito feliz, e em março de 2014, os dois formalizaram a sua união em uma pequena cerimônia. Parecia que tudo estava dando certo para Peter, e as pessoas que costumavam ter contato com ele diziam que ele parecia mais feliz.
Peter e Ben passaram a morar na mesma casa e praticamente faziam tudo juntos. Em novembro do mesmo ano, Peter atualizou seu testamento e colocou Ben como um dos beneficiários. Nessa nova atualização, quando Peter partisse, Ben ficaria com a casa que eles moravam e mais um montante em dinheiro que estava no banco. Porém, havia uma cláusula no testamento em que dizia que Ben teria que morar no mínimo 2 anos no mesmo imóvel que Peter para ter direito à casa. Para todos que vinham de fora, a relação entre Peter e Ben parecia ser muito boa. Mas, pouco tempo depois que os dois passaram a morar juntos, Ben começou a se mostrar uma pessoa manipuladora e possessiva. Ben costumava revirar as coisas pessoais de Peter na intenção de encontrar algo para usar ao seu favor. Ele, inclusive, passou a ler o diário pessoal do companheiro, sem o consentimento do mesmo. Ben também chegava a passar dias ignorando Peter e não falava sequer uma palavra com ele, mesmo morando sob o mesmo teto. Ele só voltava a falar com o companheiro depois que Peter o comprava com alguma coisa ou implorava por atenção. Segundo relatos, uma empregada que trabalhava na casa foi mandada embora por Ben depois que ela percebeu o que ele estava fazendo com Peter. Se não bastasse isso, alguns meses depois, já em 2015, Ben começou a colocar tranquilizante nas bebidas do companheiro. Ele geralmente comprava esses remédios pela internet e depois, além das bebidas, ele também começou a colocá-los na comida. Por conta disso, Peter foi ficando sonolento e costumava dormir quase o dia todo. Nessa época, ele já estava totalmente aposentado e havia parado de lecionar na Universidade de Buckingham. Vizinhos relatam que chegavam a ficar semanas sem ver Peter. Isso porque o homem estava dentro de casa dopado e a única coisa que queria era dormir. De acordo com fontes, em um evento onde Peter daria autógrafos para os fãs do seu livro, ele estava visivelmente entorpecido. Em determinado momento, ele chegou a cair e desmaiar. Na época, antes de todos saberem os reais motivos do porquê daquilo, começaram a surgir boatos de que Peter estava bêbado, e isso foi visto como uma grande falta de respeito com seus fãs e prejudicou um pouco a sua imagem. Com o tempo, devido à grande quantidade de tranquilizantes que estava tomando sem saber, Peter começou a sofrer de perda de memória e também perda de peso, já que a maior parte do tempo ele passava dormindo e não se alimentava corretamente. Logo, as pessoas começaram a perceber essa mudança no físico do homem, mas até então não faziam ideia do que estava por trás daquilo. Ben, não satisfeito, também começou a brincar com a mente de Peter, na intenção de deixá-lo louco. Ele trocava as senhas bancárias e dos cartões de Peter, sem que o homem soubesse, o deixando muito confuso. Ele também pegava escondido objetos importantes para o trabalho de Peter como escritor e os escondia, e quando Peter se cansava de procurar em toda a casa, Ben colocava o objeto no lugar que ele estava antes, que era o mesmo lugar que Peter sempre guardava. Tudo isso foi colocando Peter em uma grande confusão mental, e o homem começou a achar que estava enlouquecendo. Pensando nisso, Peter contou sobre o que estava passando ao seu companheiro Ben e disse que iria marcar uma consulta com o médico. Ben, sabendo que o médico provavelmente pediria exames de sangue onde seria detectada a presença dos tranquilizantes, fez com que Peter adiasse a consulta o maior tempo possível e, nesse intervalo, parou de dar os tranquilizantes para o companheiro. Sendo assim, quando Peter realizou os exames e nada foi detectado, ele ficou mais confuso ainda. Para Peter, havia algo de muito errado com ele, e o fato dos exames não terem mostrado nada de anormal fez com que ele pensasse que tinha algo pior do que havia imaginado. Peter, então, por achar que a qualquer momento ele poderia ficar pior e vir a falecer, resolveu mais uma vez alterar o seu testamento. Dessa vez, ele aumentou a quantia que Ben receberia e excluiu aquela cláusula de que os dois deveriam morar juntos pelo menos 2 anos para que Ben tivesse o direito a ficar com a casa. Isso mesmo, a primeira coisa que Peter fez, ao invés de pensar em si próprio ou qualquer outra coisa, foi pensar no Ben, o companheiro que ele confiava e jamais desconfiava que, na verdade, era o causador de tudo aquilo. Apenas 2 dias depois de Peter ter alterado seu testamento, ele acabou caindo da escada e se machucou feio. Eu não encontrei informações se isso foi um acidente ou algo provocado pelo companheiro dele.
De qualquer forma, devido aos seus ferimentos, Peter teve que ficar um tempo internado no hospital. E no hospital, ele ficou sob os cuidados de médicos e enfermeiros, que além de cuidarem da sua medicação, também cuidavam da sua alimentação. Com isso, não tinha como Ben continuar dopando Peter, pois se ele tentasse, seria descoberto pela equipe médica do hospital. Nos dias que passou internado, Peter teve uma melhora significativa. Já que estava se alimentando melhor e não estava mais sendo dopado. Ele reparou que a sua disposição e até mesmo a sua memória haviam melhorado bastante. Mas apesar de ter sentido essa melhora em seu corpo, ele não chegou à conclusão de que isso era porque ele não estava mais sendo dopado. Ele apenas pensou que tudo fosse graças aos cuidados médicos que ele estava tendo. Durante o tempo em que Peter ficou internado, Ben aproveitou o seu tempo livre e a ausência do companheiro para se aproximar de uma outra pessoa. Essa pessoa é Anne Moore Martin, uma idosa de 83 anos na época que morava a apenas 2 casas da casa em que Peter e Ben moravam. Ben costumava elogiar Anne constantemente e dizia para ela que ele estava se sentindo muito só. Anne, assim como Peter, também era uma pessoa carente e solitária, e não demorou muito para ela cair na lábia de Ben. Quando Peter recebeu alta do hospital e voltou para casa, Ben continuou a dopá-lo. E enquanto o companheiro dormia pesado, Ben ia até a casa de Anne, onde os dois costumavam jantar e assistir filmes juntos. Ben era muito bom em manipular as pessoas e se aproveitar da carência delas, e em pouco tempo de amizade com a idosa, ele conseguiu tirar dela quase 5.000 euros. Ele até escrevia declarações no espelho e depois tirava foto e mandava para Anne. Com o passar do tempo, Ben começou a se relacionar com a idosa e a dormir com ela. De acordo com fontes, de dia ele geralmente ficava com Peter e à noite ele ficava com Anne. Eu não encontrei informações se Peter conhecia Anne, já que os dois moravam bem próximos um do outro fazia bastante tempo. Talvez eles até se conhecessem, mas de alguma forma Ben conseguiu fazer com que os dois não se comunicassem e assim não desconfiassem de nada. Como Peter alterou o testamento garantindo que Ben ficasse com a maior parte de suas posses, Ben decidiu que era hora de se livrar do companheiro. No dia 26 de outubro de 2015, Ben deu uma quantidade de tranquilizantes muito maior do que o de costume para Peter. Logo após tomar, Peter começou a ficar sonolento. Ele foi para a cama, ficou inconsciente e depois faleceu. Após se certificar que Peter já estava sem vida, Ben pegou uma garrafa de bebida e colocou ao lado da cama quase vazia. Ele também misturou vários tipos de remédio com o que sobrou da bebida na garrafa, para simular que foi o próprio Peter que bebeu os tranquilizantes por vontade própria. Já no dia seguinte, a empregada que fazia a limpeza da casa de Peter chegou para trabalhar e o encontrou sem vida. Ela, muito assustada, saiu correndo e foi chamar Ben. Ben, por sua vez, ligou para a ambulância que chegou rapidamente ao local. A causa do óbito foi dada como intoxicação alcoólica e as autoridades não chegaram a realizar uma necrópsia. Ben, como bom ator que era, se mostrou muito arrasado com a perda e até chegou a dizer às pessoas próximas que não sabia como iria seguir a sua vida sem Peter. Poucos meses depois, Ben vendeu a casa que havia herdado de Peter e guardou o dinheiro. Logo na sequência, ele começou a se aproximar mais de Anne e disse para ela que seria bom se eles assumissem um relacionamento. Ao passo que fazia isso, Ben também dizia que seria melhor que ela o incluísse em seu testamento. Não está muito claro que tipo de argumentos ele usava para justificar isso, mas o que se sabe é que Anne sempre trocava de assunto quando ele falava sobre o seu testamento. Ben percebeu que convencer a idosa não seria uma tarefa fácil. Ele então começou a fazer chantagens e joguinhos emocionais com ela, e a mulher, com medo de perder ele, acabou cedendo. Porém, o advogado que Anne contratou para fazer as alterações em seu testamento achou tudo aquilo muito estranho. O advogado então entrou em contato com um parente próximo da idosa e explicou toda a situação. Esse parente entrou em contato com Anne e interveio no que ela queria fazer. No entanto, passado algum tempo, Anne volta atrás e decide incluir Ben no seu testamento. Ben usava uma estratégia diferente com Anne da estratégia que ele usou com Peter.
Ao invés de dopar a idosa e fazer com que ela acreditasse que estava doente e ficando louca, ele a elogiava, presenteava e tentava colocar na cabeça dela que ele foi enviado por Deus para ficar com ela. Uma das coisas mais absurdas que Ben fez com Anne durante todo esse processo de manipulação foi tirar fotos dela despida em poses sensuais para ter algo em suas mãos que depois o ajudaria a chantageá-la. Ben continuou a sua relação com a idosa, até que no ano de 2017 ela sofreu um AVC e precisou ficar internada. Durante essa internação, uma sobrinha de Anne ficou cuidando dela no hospital. As duas então começaram a conversar sobre suas vidas, e no meio disso, a idosa começou a contar sobre Ben para sua sobrinha. Ela disse como Ben era bom para ela, que ele era um excelente rapaz e que acreditava que ele fosse o amor de sua vida. A sobrinha da mulher disse que ficou muito curiosa e que queria saber mais. Foi então que, além de contar sobre como ela admirava Ben, a idosa contou também sobre todo o dinheiro que já havia dado a ele e sobre o ter incluído em seu testamento. Obviamente, a sobrinha da mulher estranhou tudo aquilo. Para ela, Ben não passava de um aproveitador que estava tentando tirar vantagens de sua tia. A mulher então, sem a tia saber, decide contatar a polícia e explica toda a situação e as suas suspeitas. Os policiais, após coletarem algumas informações, decidem investigar o caso. Nesse meio tempo, Ben tenta visitar Anne no hospital, mas ele é barrado pela sobrinha da idosa que não o deixa chegar até a mulher. Ben sente que algo estava errado e que provavelmente haviam mais pessoas que estavam desconfiadas dele. Ele então decide ir até a casa de Anne, que não tinha ninguém, e subtrai diversos itens de valor dela, juntamente com qualquer evidência que o ligasse à idosa. Ben faz uma verdadeira limpa na casa, na intenção de se safar caso as coisas dessem errado. Ben consegue tirar todas essas coisas e colocar no seu carro, mas antes que ele pudesse deixar a casa, a sobrinha de Anne chega no local e o confronta. Ben conta que o que ele sente por Anne é amor, um amor verdadeiro e que ele é apaixonado por ela. A sobrinha da idosa não acredita nele, e assim que ela entra na casa, ela percebe que algumas coisas estão faltando, mas não chega a falar nada para Ben. Alguns dias depois, Anne recebe alta e volta para casa. A sobrinha da idosa, muito preocupada, decide ficar com ela, pois sabe que se for embora, Ben voltará para se aproveitar dela. Com isso, as duas passam bastante tempo juntas, e a sobrinha da mulher conta para ela sobre a sua desconfiança em cima de Ben. Ela diz também que comunicou à polícia para investigar o rapaz, e que se Ben for realmente o que ela pensa que ele é, a polícia irá descobrir. Anne inicialmente desaprova as ações da sobrinha, já que ela gostava bastante de Ben, mas depois ela entende a preocupação de sua parente. Pouco tempo depois, a polícia entra em contato com a sobrinha da idosa e confirma as suspeitas dela. Os detetives dizem para a mulher que Ben era um estelionatário já conhecido das autoridades e que ele é responsável por inúmeros crimes envolvendo fraudes. Ao ter conhecimento disso, Anne fica arrasada. Afinal, ela gostava muito de Ben e não esperava isso dele. Com o passar dos dias, ela vai ficando deprimida, perde o apetite e a vontade de fazer qualquer coisa. E apenas 3 meses depois de descobrir a verdade sobre Ben, ela falece. Nesse meio tempo, Ben não teve mais contato com ela e a polícia continuou investigando ele. As autoridades decidiram exumar o corpo de Peter e realizaram um teste toxicológico, que comprovou que a causa do óbito foi devido a uma dose elevada de tranquilizantes. Ben acabou sendo preso e durante o seu julgamento, a promotoria apresentou diversas evidências que provavam o envolvimento dele em fraudes. A promotoria também apresentou uma lista com os nomes de algumas vítimas de Ben, que inclusive continha o nome de alguns parentes dele. Uma coisa que ajudou nas investigações foi o fato de Ben ter o estranho hábito de mandar vários e-mails para si mesmo, relatando tudo o que ele fazia, como se fosse uma espécie de relatório. E no meio desses e-mails estavam os planos que Ben tinha de tirar a vida de Anne de diversas maneiras. Isso, obviamente, facilitou e muito o trabalho da polícia e, consequentemente, o da promotoria. Já a defesa de Ben alegou que seria necessário fazer uma avaliação mental no réu antes de qualquer veredito. O juiz aceitou que isso fosse feito,
E após essa avaliação, foi constatado que Ben sofria de transtorno de personalidade e narcisismo. Foi constatado também que ele era incapaz de sentir qualquer culpa ou remorso pelos seus atos. Para vocês terem uma noção, Ben chegou a dizer no julgamento que sentia prazer no que fazia. Ele acabou sendo condenado à prisão perpétua por ter tirado a vida de Peter, e também foi condenado a devolver o que ele havia recebido de herança do companheiro. Eu não encontrei informações se Ben agiu sozinho ou não. Em algumas fontes falam que ele teve a ajuda do irmão e de um amigo que trabalhava como mágico, mas nada concreto. De qualquer forma, esse caso, assim como tantos outros, nos servem de alerta sobre o cuidado que devemos tomar com certas pessoas que entram em nossas vidas. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.